Gravando. Muito boa tarde a todos. Estamos na nossa reunião semanal do Ambulatório de Endocrinologia do Exercício do Esporte da Unifesp e hoje contaremos com uma apresentação fantástica e caseira, né, Elô? A professora doutora Heloísa Teodoro, que é nutricionista, é do Sul e também participa aqui das nossas reuniões e do nosso ambulatório. Ela nos falará sobre a menopausa e doenças cardiovasculares, prevenção e prescrição nutricional. Logo após a apresentação, nós teremos aí um tempo para as perguntas e respostas, que, aliás, é o horário mais gostoso, né? É o período mais gostoso dessas reuniões. Elô, a palavra está com você. Então, muito obrigada, Cris. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Então, eu vou falar sobre menopausa e doenças cardiovasculares, prevenção e prescrição nutricional, como o Cris apresentou. Não tenho nenhum conflito de interesse nessa palestra. Então, só para contextualizar, né, o climatério é a fase, né, de transição entre o período reprodutivo e não reprodutivo da mulher. Nesse período, a gente tem uma progressiva redução de estrógeno, né, com redução e irregularidade nos ciclos menstruais, até a cessação, né, da menstruação, com 12 meses consecutivos, que é caracterizada a menopausa. Esse período, né, a mulher costuma apresentar diferentes sintomas, né, a sintomatologia ela é bem diversa, mas normalmente está associada a uma mudança de constituição corporal, normalmente com aumento de peso, então é relatado pela literatura um aumento, né, de 5% até mais, dependendo, né, também a gente vai ver o que os estudos têm mostrado, né, que a prevenção é a melhor forma de passar de uma forma mais tranquila por esse período, né? Então, normalmente, a literatura relata um ganho de peso nessa fase, que tem sido em torno de 5%, obviamente, com variações. E o porquê, então, desse ganho de peso nessa fase, né? Como a gente já falou, pela redução, né, do estrógeno, e também por mudanças, né, principalmente na lipase lipoproteica, que faz, né, essa distribuição de gordura corporal. Então, a mulher, às vezes, pode até não ter um aumento de peso, mas ela tem uma mudança no acúmulo de gordura. Então, começa a haver um maior acúmulo de gordura na região abdominal, o que incomoda também bastante as mulheres e o que pode ser também fator de risco para doenças, né? Então, tudo isso está relatado, né, na literatura e a gente vê na prática clínica também a queixa das mulheres nesse sentido. Mas, né, o aumento da prevalência da obesidade nessa fase, ela é multifatorial, né? Então, eu trouxe aqui algumas evidências de estudos epidemiológicos. Esses que eu trouxe aqui foram conduzidos por mim, aqui no ambulatório de climatério da Universidade de Caxias do Sul, no qual eu também sou professora. A gente avaliou, então, 617 mulheres nessa fase, e a prevalência de obesidade abdominal foi de quase 67%, uma prevalência muito alta, né, nesse período, e de obesidade, então, classificada pelo IMC, em torno de 45%. O que a gente identificou é que as causas desse aumento da prevalência nessa fase, né, que a gente observou um aumento de prevalência nessa fase, foram multifatoriais, né, então não necessariamente foi só pela alteração, né, da questão hormonal, também existem outros fatores relacionados que levam ao ganho de peso nessa fase. Então, aqui a gente trabalhou até com questões socioeconômicas e percebeu que há diferença no ganho de peso, né, aquelas com menor renda apresentaram um ganho de peso maior, e bem forte questões comportamentais, né, então, obviamente que a forma com que a pessoa se alimenta, se pratica ou não atividade física, obtivemos uma prevalência de sedentarismo muito alta, então tudo isso está relacionado com o ganho de peso nessa fase. Outro fator também que a gente encontrou relacionado ao aumento do peso no período do climatério foi o número de filhos, né, aqui no ambulatório, as mulheres costumavam ter mais do que 3 filhos, e com isso, né, então a gente viu que houve um efeito dose-resposta, né, quanto maior o número de gestações, maior foi o ganho de peso, justamente porque a cada gestação a mulher ganhava peso além do que deveria e não reduzia, não voltava ao seu peso pré-gestacional, e esse acúmulo também foi um preditor para o ganho de peso nessa fase, tá? Então, aqui eu deixei bastante texto e deixei as referências, que depois eu vou disponibilizar essa aula, e quem quiser também, né, estar olhando as referências, se aprofundando um pouco mais,
também tem essas informações. Fizemos uma análise multivariada, né, para tentar entender se realmente essas características reprodutivas estavam relacionadas à obesidade. E quando a gente juntou os fatores de maior número de gestações e de menarca precoce, que também é algo que a gente tem observado nas adolescentes, né, a gente considerou menarca precoce abaixo de 11 anos. Então, juntando esses fatores de características reprodutivas, né, o que a gente percebeu? Que aumentou em 25% a prevalência de obesidade abdominal neste período, quando juntava esses fatores de risco, e para a obesidade geral, 75%. Né? Então, o que a gente pode entender em relação a isso? Né? Sempre pensando em prevenção, quando a gente atende uma menina com menarca precoce, a gente já tem que trabalhar, né, de uma forma preventiva, porque provavelmente ela tenha uma chance maior, né, de ganho de peso, comparado com uma que tem uma menarca mais tardia. E, ao mesmo tempo, aquela mulher, se bem que hoje em dia a taxa de natalidade tem reduzido, mas nessa população, o número de gestações foi um fator realmente associado ao ganho de peso e ao acúmulo de gordura na região abdominal. Avaliando, então, né, a gente também estudou a síndrome metabólica, então, entendendo o que aumentou mais, né, porque a gente sabe que a síndrome metabólica é a presença de 3 ou mais desses indicadores, né, para a gente classificar. A prevalência foi alta de síndrome metabólica, mas além de só classificar a síndrome metabólica, a gente pensou quais fatores estavam mais prevalentes nessas mulheres, para também entender, né, como tratar e como pensar de uma forma mais ampla. 85% basicamente das mulheres, né, em torno de 85%, tinham a pressão arterial aumentada, né, então foi algo que chamou bastante atenção. Como a gente viu, quase 67% tinham obesidade abdominal, quase 50% tinham redução do colesterol HDL, 40% triglicerídeos elevados e 31% aumento da glicemia em jejum, né? Então, a gente viu que não é só um fator isolado de ganho de peso, mas que isso tem uma função sistêmica, né, levando ao que a gente chama de um quadro de uma síndrome metabólica, com uma prevalência de pressão arterial elevada bem expressiva, né, quase em torno de 85% dessas mulheres. Fizemos também uma revisão da literatura, né, não somente focado em ambulatório, mas olhando para a população em geral, né, porque quando a gente estava desenvolvendo esse estudo, a gente pensou assim, será que essa alta prevalência também não está relacionada por ser uma população específica de um ambulatório? Será que se a gente olhar para a população em geral, essa prevalência vai reduzir? Como é que tá as características da mulher que está, de uma maneira geral, distribuída na população? E, então, fizemos, né, uma revisão sistemática da literatura e encontramos dados semelhantes, prevalências um pouco menores, mas seguindo a mesma lógica, né? Então, aqui, só destaquei da conclusão, né, que o aumento da circunferência da cintura ou circunferência abdominal foi muito prevalente nessa fase, então é algo que a gente deve considerar no atendimento da mulher que está, né, nessa faixa etária, que está entrando no climatério. Pressão arterial alterada também foi um dos critérios mais prevalentes, e em seguida, né, aumento da glicemia em jejum, aumento de triglicerídeos e aumento da redução do HDL, né, que é o colesterol bom. Então, todos esses foram sintomas muito prevalentes neste período, mais até do que aqueles outros, né, que elas relatam de calorão, de mal-estar, de depressão, mas os sintomas clínicos foram bem prevalentes nessa fase. E então, aqui eu destaquei alguns fatores que a gente pode trabalhar como prevenção, né, dessas questões em relação ao climatério. Algo que a gente precisa considerar é o comportamento alimentar, né, como fator preventivo e como tratamento também. Então, a gente sabe que o estilo de vida, ele está diretamente relacionado à composição corporal e à prevenção ou, né, ou não, ou risco para a doença cardiovascular, né, principalmente nessa fase de transição menopáusica. Então, só que o que eu entendo, né, por ser uma fase delicada, nem sempre a intervenção vai ser diretamente um plano alimentar. Primeiro, a gente precisa entender o contexto que essa mulher está inserida e, aos poucos, né, estabelecendo metas e mudanças para a gente atingir o objetivo que queremos. Também, recentemente, fizemos uma revisão da literatura para entender o que apresenta como
redução de risco ou como aumento de risco para as mulheres nessa fase. Então, o que a gente tem de orientações nutricionais consolidadas, né? E se a gente for ver, não difere muito do que a gente tem consolidado para a população como um todo, né? Então, que é o aumento do consumo de vegetais, principalmente saladas cruas, que dão mais saciedade, né? Que são menos calóricas e trazem mais micronutriente para a alimentação. Frutas, porque o consumo de frutas delas foi baixo, né? Então, um aumento do consumo de frutas, grãos integrais, um consumo proteico adequado, tá? E isso a gente precisa falar, porque às vezes se tem um entendimento que precisa se aumentar muito o consumo proteico, não, ele precisa ser suficiente para o quilo de peso daquela mulher nessa fase. Não precisa ser um consumo proteico exagerado, mas adequado e de qualidade, né? Que supra ali todos os aminoácidos que ela precisa nessa fase. E claro, né, como eu já falei, esse plano alimentar, essa conduta, ela precisa ser de acordo com o contexto em que a mulher está inserida e ser gradativa, né? Porque às vezes ela vem lá com muitas queixas, a gente precisa entender esse quadro para depois poder dar um tratamento adequado. Além disso, a gente precisa falar da prática de atividade física, né? Eu não sou educadora física, mas eu busquei algumas referências justamente porque a prevalência de sedentarismo nessa fase é alta. Então, se tem o quê, né? Por meio de diretrizes, se recomenda de pelo menos 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica moderada, vigorosa, por semana, independente de ter ou não doença crônica, né? Porque às vezes ela vem, mas é que eu já tenho um problema, será que eu posso fazer? Claro que o ideal é fazer uma avaliação, né, para o início da prática de atividade física, mas a atividade física, ela sempre é recomendada, né, tanto como prevenção quanto tratamento. E vários estudos mostram o quê? Um efeito dose-resposta. Claro que quanto mais a pessoa praticar, quanto mais intensa for, maior vai ser a redução de gordura corporal. Mas, né, o que a pessoa conseguir fazer durante o dia já vai ajudar, né, nessa questão de redução de peso. Então, aqui eu trouxe a recomendação de acordo com a diretriz, né, de mais de 300 minutos de atividade física aeróbica de moderada intensidade por semana, ou 150 minutos de uma atividade mais rigorosa, né? Então, fazer essa combinação ao longo da semana, né? E o que a recomendação traz também de evidência é que fazer alguma atividade física é melhor do que nenhuma, né? Então, estimular que pelo menos ela comece, ela vai se sentindo bem com essa prática e vai podendo aumentar. Talvez 150 minutos num primeiro momento não seja possível, mas pelo menos começar a se movimentar e quebrar aquele ciclo de horas sedentárias, horas sentadas, já vai beneficiar essa mulher, tá? E, enfim, aqui mostra, né, outros estudos que estão associados ao comportamento sedentário à questão de mortalidade por diversas causas, doenças cardiovasculares, câncer, né, e outras comorbidades. Então, sempre a prática de atividade física vai trazer um benefício. Como eu falei, a gente encontrou altas prevalências de inatividade física, né, de sedentarismo ou atividades físicas muito baixas, de muito baixa intensidade, ali, 10 minutos ao redor da quadra, mas passeando com o cachorro. Bom, é melhor do que nada, mas a gente não via uma evolução também, né, no aumento dessa prática de atividade física. Então, é importante mostrar que precisa ter um início, mas que sempre que possível aumentar, né, essa intensidade para que o benefício seja melhor percebido. E, né, pensando em intervenção, né, quando a gente olha estudos de intervenção, nesse período, o que mostra? Que tem que ter mudança de hábito alimentar, precisa ter um déficit calórico, né, nesse período é importante, o déficit calórico, claro que respeitando as proporções entre macronutrientes, junto com o exercício físico. Então, não existe fórmula mágica para o climatério, né? É o mesmo que a gente entende para todas as faixas. Claro que adequando as necessidades da paciente nesse período, mas o que a gente tem de padrão ouro é isso, né? Adequar a mudança de hábitos, principalmente focada no comportamento alimentar e na prática de atividade física. Então, aqui, né, só mostra que essa alimentação inadequada eleva o risco, né, de mortalidade precoce nessa faixa etária, e que a promoção de uma alimentação saudável é recomendada de forma universal, enfim, e agora eu trago algumas referências de algumas diretrizes sobre a prescrição nutricional. Também cabe lembrar que é muito importante
o estímulo a hábitos culinários, né? Então, isso a gente tem visto, tem sido relatado pela literatura de uma maneira geral, as pessoas têm cozinhado menos, né? E comido menos em casa. Sempre que possível, estimular, né, que a pessoa possa preparar o seu alimento, porque daí também ela tem certeza dos ingredientes que foram utilizados, a forma de preparo, né? Então, eu também, eu não consigo preparar meu alimento todos os dias, mas escolher um dia da semana que possa fazer em uma maior quantidade, né? Separar, congelar para a semana é uma boa estratégia. Quando a pessoa realmente não consegue ter essa prática, então a gente vai procurar outras formas de auxiliar, mas tentando manter um hábito alimentar adequado, que pode ser daí por meio de marmitas que são entregues, né, no local de trabalho, pode ser por um restaurante próximo que ela possa fazer escolhas mais adequadas, mas enfim, o que a gente tem visto também é mais do que a prescrição, a orientação, é como essa pessoa vai colocar em prática essa prescrição. É importante ser conversado ali no consultório, levado essas informações para as mulheres de uma maneira geral. Então, aqui eu trouxe algumas diretrizes, né, começando pelo nosso guia alimentar, que ele se aplica a todas as faixas etárias, né, então os 10 passos para alimentação saudável, né, que é baseado no grau de processamento de alimentos. Então, quanto mais processado for essa alimentação, claro que maior vai ser o risco de obesidade e doenças cardiovasculares. Isso está bem documentado. Por quê? Porque o alimento ultraprocessado, normalmente, ele tem alta densidade energética. Ele vai ter mais gordura, vai ter mais açúcar, vai ter mais sódio, vai ter mais aditivos. Então, a qualidade nutricional desse alimento é ruim, né? Então, o primeiro passo é trazer essa alimentação para uma forma mais natural, né? Então, que a base da alimentação seja os alimentos in natura e minimamente processados. Então, essa é a primeira intervenção. Depois entra algumas questões comportamentais, como comer com regularidade e atenção, né? O que a gente tem visto é que as pessoas comem trabalhando, comem estudando, comem respondendo mensagem e perdem a atenção no ato de se alimentar, né? Então, isso está mais do que comprovado que quando a gente come sem prestar atenção no alimento, a gente come mais do que precisa e o nosso sinal de saciedade vai ser a distensão estomacal, ou seja, quando eu não consigo mais comer, eu vou me sentir saciada porque eu não estava prestando atenção na minha mastigação e no que eu estava ingerindo, né? Sem falar dos locais onde se compra esse alimento, sempre que possível, de uma forma mais próxima ao produtor, né? Incentivar a ir à feira. Não consigo ir à feira. Bom, então tenta ir no mercado que tenha essa oferta de um alimento mais natural, né? Então, sempre procurar orientar de acordo com as possibilidades viáveis naquele momento para a mulher. E ser crítico às informações, né? A gente sabe que principalmente nessa fase a mulher está procurando algo que resolva o seu problema. Então, ir às mídias sociais e ouvir, né, pessoas relatando fórmulas mágicas é muito comum, né? Então, já prevenir essa questão de ser crítico às informações que está recebendo, né? Para que não caia aí, né, daqui a pouco, em algumas orientações que, pelo contrário, vão prejudicar, né, a sua saúde. O que a gente tem também do guia americano, em relação à doença cardiovascular nessa fase, a gente vai ver que não difere do que a gente já viu nos outros estudos, que é o aumento de vegetais, frutas, grãos integrais. Aqui ele traz em específico o peixe, né? Na outra diretriz eles falam em proteínas adequadas, aqui estimula o consumo de peixe, que a gente sabe que também é rico em ômega 3 e alguns outros nutrientes para a questão de proteção cardiovascular, né? Também falar das nuts, nozes, né, castanhas, enfim, trazer numa quantidade adequada, né, também não exagerada, a alimentação. A questão da substituição de gordura saturada para monoinsaturada e poli, que é justamente a inserção desses alimentos na dieta. Controlar a questão de colesterol e sódio, né, reduzir carnes processadas, né, alimentos ultraprocessados e bebidas adoçadas, desculpa, e evitar a ingestão de gordura trans, que também está relacionado ao consumo de alimento ultraprocessado. Aqui traz também de uma maneira bem prática, em quantidades, em volumes, né, o que seria o aumento dessa quantidade de frutas e vegetais, então, no mínimo, né, em torno de 5 xícaras por dia, que isso dá também uns 500 gramas por dia, não é tão difícil de atingir assim, né, grãos integrais, 3 porções por dia,
as nuts em torno de 4 unidades, né, por dia, ou contar em porções por semana, também pode ser. Peixes e mariscos, né, 200 gramas por mais de 200 gramas por semana, mas isso aqui a gente pode pensar em dia, né, porque o que acontece? Proteína de alta qualidade também pode ser qualquer outra proteína de origem animal, desde que seja magra, mas a inserção do peixe em pelo menos 2 vezes por semana, e quanto maior for essa inserção, melhor vai ser para a saúde cardiovascular. Limitar o consumo de sódio, de carnes processadas e gordura saturada. Então, essa é a diretriz americana que nós temos. Temos também essa diretriz que traz orientações de acordo com o peso e de acordo com a questão do perfil lipídico, né, com uma restrição um pouco maior de gordura saturada, um aumento de gordura poliinsaturada, de acordo com o perfil lipídico da paciente que a gente receber. Então, eu não vou, né, especificar muito esse quadro, eu vou deixar aqui como referência, mas traz, então, né, cada um dos grupos, de acordo com as características que a gente encontrar no perfil lipídico dessa mulher, tá? É interessante quando a gente fizer uma dieta bem prescritiva, né, que a gente calcular todos esses itens. Senão, a gente pode fazer de uma forma mais qualitativa e fazendo mudanças gradativas também em relação ao grau de processamento e inserindo gorduras poli e monoinsaturadas. Aqui, então, eu trago também uma outra diretriz, essa daqui é a canadense, né, que fala... Por que eu trouxe todas as diretrizes? Para ver que todas convergem para o mesmo sentido. O que é? Aumento de frutas e verduras, aumento de grãos integrais. Essa traz a questão de leite e derivados, né? Por isso que eu enfatizei também. Porque a gente tem muito isso, principalmente nas mulheres que, né, buscam informações alternativas, da retirada de laticínios nessa fase, tá? E é bem pelo contrário, as diretrizes dizem que deve ter a manutenção ou a inserção de leite derivado de, no mínimo, 3 porções, né? Então, isso se mantém e é uma diretriz atual, tá? O que se tem é redução de sódio, de açúcar, de gordura saturada, isso que a gente já viu, aumento de fibras. Essa aqui traz algo diferente das outras, que é a suplementação rotineira de vitamina D e de cálcio, né, também pensando na questão de risco de osteopenia ou osteoporose, né, mas aqui enfatiza que são em adultos canadenses, lembrando que o ambiente importa, e a gente sabe que o Canadá fica praticamente 8 meses com a luz solar restrita, então eles têm também essa orientação de toda a população fazer um consumo contínuo de suplementação de vitamina D, pela baixa exposição ao sol, né, então isso é específico também da diretriz deles. E sempre que possível, né, manter o peso de acordo com o adequado para a faixa etária, né, também sempre estabelecer uma meta possível de ser atingida, não aquela meta de quando a mulher tinha lá 25 anos, então é importante também ter um alinhamento de expectativas, né, para que a gente consiga convergir ali toda o seu empenho de uma forma adequada e que ela não se frustre se ela não voltar a atingir o seu peso de 20 anos atrás, né? Então, estabelecer metas possíveis, atingíveis, de acordo com as estratégias, né, que a gente está estabelecendo naquele momento. E aqui, de prática de atividade física, também é bem semelhante à nossa, de 150 minutos, aeróbico moderado, né, ou vigoroso, podendo ser fracionado em sessões menores de 10 minutos para poder ser atingível ali ao longo da semana. Essa prática de fracionamento de atividade física, eu tenho visto que tem sido uma estratégia para ter uma adesão maior, né, então depois também os educadores físicos podem comentar um pouco mais sobre isso. Então, essa foi a diretriz canadense. E essa última aqui foi um compilado, né, mais focado numa revista de ginecologia, de algumas informações, foi uma revisão também sobre a conduta nutricional para o climatério. Nessa revisão, a gente encontrou uma ênfase um pouco maior em antioxidantes, né, na questão de polifenóis, carotenoides, né, então a importância também de variar a coloração dos alimentos, de avaliar também se está em déficit algum nutriente e fazer a suplementação quando necessário, né, também é bem comum a mulher vir e querer receber suplementação, achar que ela precisa tomar mesmo estando em níveis adequados,
não é isso que a diretriz diz, né? Então, se for necessário, fazer a suplementação, mas primeiro avaliar como estão os níveis sanguíneos, tentar melhorar via alimentar e, se necessário, então, fazer a suplementação de antioxidantes, né? Daí aqui fala uma ênfase maior na vitamina C, B e B9, né, em particular, também aquela atenção para aquelas que são vegetarianas ou veganas, né, para ver, então, a necessidade também de suplementação de B12. Também fala da importância da inserção de fibras, principalmente fibras solúveis, que ajudam na redução do colesterol sanguíneo. Aí aqui cita alguns alimentos importantes, destaco também a aveia, né, que é considerado um alimento funcional por ter a beta-glucana, que é confirmado que, por estudos, que reduz, né, o colesterol total e melhora o perfil lipídico como um todo, né, que é o que a gente, que é o que traz aqui no segundo item dessa diretriz, a importância da inserção das fibras solúveis, como a beta-glucana, que está presente principalmente na aveia, como uma orientação de alto nível de evidência, tá? Aqui retoma também a questão da importância da inserção de peixes, obviamente que não fritos, né? Que às vezes a pessoa tem o hábito de comer peixe, mas é frito, daí, né, não se tem o benefício esperado. Essa diretriz aqui também enfatiza a questão da importância de 3 porções de laticínios por dia, sendo leite, iogurte, queijo, né, ou alguma outra combinação, e justamente pela questão do cálcio, né, e da manutenção também do consumo proteico adequado, né, então é importante a inserção de laticínios no dia a dia da mulher, tá, desmistificando que o leite é inflamatório ou algo parecido. Aqui fala também da questão das frutas, né, sempre que possível consumir a fruta como um todo, evitar o consumo de sucos, a não ser que seja como uma bebida pré-treino, né, que vai ter o consumo desse açúcar em seguida, né, evitar o consumo de bebidas açucaradas e, né, sempre preferir dietas que não tenham um alto consumo de gordura saturada. Então, eu fiz assim, eu procurei diversas diretrizes nutricionais sobre o tema e todas elas convergem da mesma forma, com algumas diferenças, né, alguma enfatizando um pouco mais na questão de compostos antioxidantes, né, que nem o Canadá trazendo um pouco mais a questão da vitamina D, mas de uma maneira geral a gente enxerga que é necessário a questão do aumento de fibras, frutas e verduras, redução de gordura saturada e sódio, né, e pensar numa alimentação colorida, diversificada e e que seja possível, né, em primeiro lugar, e de acordo com o contexto em que a mulher está inserida. Então, eu trouxe aqui algumas frases, né, para a gente resumir de uma maneira fácil, né, tudo que eu trouxe aqui. Então, o ganho de peso é considerado comum na fase do climatério. A prevenção do risco cardiovascular passa, né, por mudanças de hábitos e deve iniciar muito antes do climatério, se a gente realmente quer ter uma prevenção, né, do risco cardiovascular. A qualidade de vida da mulher durante o climatério depende dos seus hábitos de vida, né, e a gente vê que varia muito a sintomatologia de uma para a outra. O consumo alimentar deve ser, né, baseado em frutas, verduras, legumes, grãos integrais, alimentos proteicos de qualidade, que são fundamentais para essa prevenção, né, de mudanças desconfortáveis, principalmente em relação à composição corporal, que é o que mobiliza mais a mulher nessa fase. E a prática regular de atividade física é essencial para a manutenção do peso adequado e da massa muscular esquelética. Eu não dei tanta ênfase para a massa muscular esquelética, mas a gente sabe o quanto ela é importante nessa fase, justamente para ter um aumento da taxa metabólica e também, né, uma manutenção, né, da estrutura física, né, e da manutenção das atividades diárias dessa mulher. Aqui eu trouxe, né, a foto da nossa equipe transdisciplinar do ambulatório e, né, agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para as dúvidas. Deixa eu sair aqui do modo apresentação. Perfeito. Parabéns pela apresentação. Muito clara, didática, inclusive, e num tempo super rápido que vai. Claro. Você...
Eu não sei se é o Cris que está caindo ou sou eu. Ah, tá. Ok. Cris. Oi, estão me ouvindo? Ela está cortando um pouquinho. Está cortando? Então, beleza. Vai trocar aqui a internet. Eu vou passar para... Vamos ver como vai ficar. Bom, enquanto vai arrumando aí, deixa eu fazer um comentário. Primeiro, Elo, parabéns aí, ótima, excelente a tua aula, né? A visão que cada vez mais eu tenho, acho que até a Adri levantou a mão, né? Vamos deixar ela comentar, depois a gente faz um comentário mais geral aí. Adri, conversa, depois o Cris. Boa tarde, parabéns, Elô, foi ótimo. Vou indicar para todas as minhas alunas assistirem, que você falou coisas aí que são... eu queria que você comentasse um pouco sobre a troca que as pessoas acabam fazendo da alimentação pelos shakes ou pelo whey protein. Eu tenho várias alunas nessa faixa aí que você comentou, que elas entendem, né? Provavelmente não é o que a Nutri fala, que o whey protein substitui o café da manhã no pré-treino. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho. E vou comentar rapidamente o que você falou sobre as modalidades. Eu acho que a gente vê cada vez mais a dificuldade, né, que as pessoas, principalmente nos centros urbanos, têm em aderir realmente ao exercício que está nos guidelines. E o que a gente tem que levar em conta é que essas mulheres, elas acabam tendo vários problemas articulares também, por conta, acredito eu, do colágeno e etc. Então, muitas delas já chegam com queixa de dor. E aí, quando é indicado logo uma atividade que já vai exigir um certo domínio, uma certa condição física, às vezes isso é um impeditivo para que elas façam uma aderência a esse plano de exercício. Então, eu acho que a gente tem que ter uma visão bem amplificada sobre essa condição também. Nem sempre a gente sabe que a musculação tem o maior ganho de massa muscular, de acordo com os estudos, mas nem sempre a musculação, ou o pilates, ou sei o que for descrito, é o melhor para essa mulher. Eu acho que deixar ela escolher o primeiro start, aí, o primeiro exercício, é muito importante para ela criar esse hábito e a gente já não colocar uma barreira nisso. E outra coisa também que acho que o Marcos pode comentar até melhor que eu é sobre o volume de exercício, né? Muitas vezes a gente fraciona, que está certíssimo, né? Que você falou, de fracionar para ela conseguir aderir, mas aí a gente tem que ficar mais atenta ainda a esse volume de exercício. E hoje a gente vê várias plataformas de exercício que impõem um volume e não levam em conta isso, o como ela vai fazer. Então, também é muito importante ter um profissional, mesmo que for online, mesmo que for esporádico, mas ele tem que balizar isso, porque senão ela acaba sendo mais um motivo para ela desestimular, porque aí acaba sentindo mais dor, acaba desenvolvendo. Já ouvi vários relatos. Ah, mas eu não tinha hérnia de disco. Eu comecei a fazer exercício, aí eu adquiri a hérnia de disco. Então, isso é um cuidado que acho que nós temos que ter. É isso. Ótimo, Adri. Obrigada pelos comentários e pelas perguntas. Então, respondendo a primeira sobre a questão de substituir, por exemplo, o café da manhã por um shake de whey pré-treino. Não é o melhor momento, né? Então, o que eu vejo assim? Tem mulheres, de maneira geral, pessoas que fazem o exercício cedo e que não conseguem acordar mais cedo para comer, para ter um tempo suficiente para fazer o exercício. Então, a gente pode pensar, talvez, em reforçar aquele jantar, né? Colocar um aporte de carboidrato maior, que é o que ela vai precisar antes do treino, e colocar esse shake de whey como um pós-treino. Né? Então, também não vejo assim uma eficácia de colocar no pré-treino um shake de whey, que normalmente ele vai pesar um pouco ali durante o exercício, né? Então é melhor colocar depois. Algumas mulheres também me perguntam, e se eu substituir minha janta por um shake? Eu disse, olha, a gente pode pensar isso em alguns dias da semana como uma estratégia, mas sempre o alimento ele vai ser melhor que o suplemento, né? Então, sempre que possível, se conseguir comer, nem que seja ali diferentes tipos de vegetais, uma proteína, pode ser um peixe,
né, vai ser melhor, né? Agora, tá, então eu vou fazer exercício de noite, eu vou chegar em casa tarde, eu não vou conseguir jantar. Posso consumir um shake naquele momento? Bom, aí sim. Então a gente precisa entender o contexto, né? O que está acontecendo naquele momento e o que impede aquela mulher de poder fazer uma refeição adequada. Se realmente for o caso, a gente vai colocar, né? Não vejo como um problema, mas precisa entender o momento do dia e o porquê que ela quer esse shake. Agora, só como uma estratégia para redução de peso, para utilizar todos os dias, não vejo como uma opção mais adequada. Em alguns dias da semana, sim, né, respeitando ali as proporções de nutrientes. E outra coisa que eu tenho visto também bastante nessa fase é mulheres com uma dieta hiperproteica e muito baixa em carboidrato, muito baixa. E também não consegue obter os resultados. Ai, mas eu vou na academia, eu me esforço e não ganho massa magra. Daí quando tu vai ver, a pessoa só come salada, né? E não come nada de fonte de carboidrato, está consumindo proteína de uma forma muito alta. Também vai impedir os seus resultados. A gente precisa de um consumo mínimo de carboidrato para tu ter formação de massa magra, né? Então, alguns preconceitos, alguns conceitos que são colocados de uma forma errônea, muitas vezes nas mídias sociais, levam a mulher a ter um comportamento que não condiz com os objetivos dela. Então, é importante ter essa visão como um todo, né, da rotina e ir orientando. E sobre o exercício, é isso mesmo. Claro que a gente tem que fazer de uma forma gradativa, mas ela precisa ter essa consciência de que é importante fazer exercício para ter um bom, enfim, atingir o seu objetivo, né? Ter um bom retorno para a questão de constituição corporal. Temos ali a mãozinha do Cris, do Marcos, não sei quem quer falar primeiro. Ô, Marquinho, vai você que acho que está no contexto, aí aproveita a carona. Legal. Elô, parabéns pela apresentação mais uma vez. E assim, a ideia que até a gente vem discutindo, eu, a Adri e o Bruno, é com relação a essa questão do autorrelato do aluno, do paciente, em relação à intensidade, volume de exercício físico. No nosso ambulatório, a gente está tentando pensar numa estratégia de como a gente vai investigar e entrevistar esse aluno antes de chegar com o residente, porque às vezes o residente chega com a gente na discussão, né, com o Clayton, com o Cris, com o André, com a Tati, e o residente relata para a gente aquilo que ele escutou do paciente, né? Então, o paciente fala assim, olha, eu faço academia 5 vezes por semana. Só que esse fazer academia 5 vezes por semana tem um leque gigantesco de possibilidades de como ele está fazendo essa atividade. Você falou o exemplo da mulher, né? Ela fala que está indo na academia 5 vezes por semana. Na parte alimentar, onde é que poderia estar a falha? É que a alimentação dela está muito baseada em salada, pouco em proteína. E a gente olha muito pelo nosso escopo. Será que essas 5 vezes na semana que ela está fazendo academia são condizentes com a intensidade? Então, talvez a gente tenha que bolar uma entrevista melhor para o nosso paciente na área do exercício, né? A gente está tentando reconfigurar, né, Adri? Talvez a logística do paciente, quando chega no ambulatório, antes de chegar na discussão com os médicos, passe antes com a gente, para a gente poder ter dados mais palpáveis, para dizer, olha, não está muito adequado esse treino dele, né? Não está muito volume, intensidade. Então, acho que caminha muito por aí, né? Esse autorrelato do paciente pode não estar condizente com a realidade. Entendo que você foi direto ao ponto. E antes de fazer a minha pergunta, eu vou pegar esse gancho também, porque o último ambulatório do qual eu participei, estávamos lá, eu, Bruno, inclusive, e o Bruno levantou essa lebre aí na discussão com uma paciente, mas também a nossa residente estava esperta, tá certo? Ela, assim, pontualmente entendeu que a paciente não estava fazendo aquela carga toda, enfim, mas para não ocorrer nenhum viés, nenhuma falha, acho que é super importante isso daí, e nós todos temos aprendido muito com isso. Pô, legal, ótimo que você chamou a atenção para isso. E, Elô, parabéns, eu estava com a internet ruim ali, mas você num tempo super hábil, passou informação super clara, dados de literatura, assim, excelentes, consagrados e atualizados. Direto ao ponto aqui. 2 questões. Primeira delas, a ferramenta alimentação é super eficaz.
só que a adesão, principalmente no médio e longo prazo, é super ruim. Se você pudesse enumerar para a gente, aí elencar, sei lá, uns 4, 5 dicas para conseguir melhorar a adesão das pacientes no longo prazo, que é o grande problema que nós temos na vida prática. Segunda questão, você tem visto alguma coisa que tem saído na literatura, não sei como é que você está embasada aí sobre menopausa e microbiota intestinal, porque poderíamos aí bolar estratégias com relação à parte alimentar para isso aí. Ótimo, Cris, obrigada. Então, a longo prazo, né, o que eu tenho visto? Para tu ter uma adesão a longo prazo, tu precisa estabelecer com a paciente metas possíveis. O que eu vejo? Eu recebo muita paciente que veio com uma prescrição que a nutricionista achava que era ideal, mas que para ela não era aplicável. Então, não é só dar o ideal, mas é dar o ideal que a pessoa possa fazer. Então, a partir do momento que tu discute com a paciente, olha, nessa refeição, isso seria o ideal para ti. Tu consegue executar? Consigo por isso, não consigo por isso. Então tá, então vamos pensar em algo que tu consiga fazer. E dessa forma, eu acho que não são itens, é tu transformar aquela alimentação em algo possível para ela. Por exemplo, né, uma paciente, ela não cozinhava, ela tinha pavor de cozinhar, e ela já vem me dizendo, ó, se tu disser que eu tenho que cozinhar, eu não quero. Tá, tudo bem. Então, vamos achar estratégias que tu, sem cozinhar, consiga ter uma alimentação saudável. E fomos montando isso. Inicialmente, ela começou a comprar as suas marmitas, levar para o trabalho, né? E, aos poucos, ela foi se interessando por cozinhar. E hoje, ela faz a alimentação dela, pesa tudo, tem tudo muito controlado. Só que se eu ficasse batendo na mesma tecla lá no início, ela ia dizer, eu não quero, ela quer de mão e ia sair. Então, eu acho que assim, ó, antes de tu ter o ideal, tu tem que ter o possível e o aplicável a longo prazo, né? Então, quando a gente consegue entender isso e conversar com ela e fazer que aquilo faça sentido no dia a dia dela, ela vai conseguir ter uma adesão e que não vai ser por 1 mês ou 2, né? E por isso também a importância do acompanhamento. Eu sempre digo, não é vir aqui pegar, né, um plano alimentar, pegar as metas, pegar a orientação e sumir. A gente precisa ter um planejamento. Então, os retornos iniciais são quinzenais, depois são mensais, porque a gente precisa acompanhar, entender essas dificuldades e, junto com a paciente, ir traçando essas mudanças, né? Então, antes de tu prescrever o que é 100% ideal, é tu entender o que é possível e aplicável naquele momento. Eu acho que é isso que faz a diferença na adesão, sabe? É algo que faça sentido para ela e que ela consiga executar, né? Pensando que ela tem muitos papéis, né? Então, ela é uma mulher que trabalha, ela é uma mulher que tem família, ela é uma mulher que tem filhos, ela é uma mulher que cuida da casa. Então, ela não vai parar tudo para, a partir daquele momento, ficar fazendo a sua alimentação, né? Então, a gente tem que ter a empatia também de entender isso e ajudar ela, né? Ela foi nos procurar porque ela precisa de ajuda. Então, como que dentro desse contexto a gente vai conseguir inserir uma alimentação saudável que é possível, né? Só que a gente vai precisar ajudar ela a encontrar os mecanismos para isso. Eu acho que este ponto é fundamental para a adesão, tá? E sobre a microbiota, cada vez mais tem se estudado, sim, a questão da importância de tu ter uma microbiota adequada para tu ter uma correta absorção de nutrientes, né? Uma melhora até na questão inflamatória e tudo mais. Esses estudos ainda são incipientes, né? Até, inclusive, fazendo uma revisão sobre a questão da obesidade, mesmo em ensaios clínicos com duplo cegamento, em relação ao peso, não se viu diferença, que é o que muitas pessoas falam. Então, assim, tem diferença de absorção de nutrientes, tem várias melhoras, mas não necessariamente, pelo que eu tenho visto até agora, em relação ao peso, tá? E em relação ao climatério, não vi, assim, evidência sobre melhora de uma maneira geral. Claro que tu tendo uma microbiota adequada no intestino, tu vai ter uma melhora como um todo da tua saúde. Mas o que a gente não pode fazer são associações que a gente ainda não tem evidência. Então, assim, vai melhorar a saúde dela? Vai, né? Faz sentido em alguns momentos eu prescrever probiótico, faz para todo mundo, nem sempre.
Então, a gente ainda tem que ir um pouco de cautela até tu ter um respaldo, essa é a minha conduta, tá? Até ter um respaldo um pouco maior em relação a isso. Porque eu vejo que já trocando ultraprocessado por in natura, aumentando frutas e vegetais, a gente já consegue ter uma melhora muito boa de intestino. Inserindo leites e derivados também de uma forma progressiva, a gente consegue ver uma melhora bem importante. Então, eu vejo assim como estudos ainda incipientes, e daqui a pouco a gente vai ter um olhar um pouco melhor para saber se realmente para quem a gente pode suplementar e que vai realmente ser beneficiado com essa questão dos probióticos. Mas sim, é um campo promissor e a microbiota importa e ela interfere sim na absorção de nutrientes. Isso a gente precisa ter claro. Tá? Obrigado, Elo. Parabéns aí pela apresentação. Eu que agradeço. Pessoal, eu precisei entregar minha sala aqui por causa do horário, que eu acabei ficando no hospital, mas parabéns, Elo, muito boa a tua apresentação, acho que isso aí mereceria uma espécie de uma cartilha, né, porque no fim a gente volta sempre para a questão de educação, né, eu acho que a menopausa é uma fase da vida da mulher, né, é um fenômeno fisiológico, mas isso acaba virando um prato cheio aí para uma prática, né? Então é uma fase onde a mulher está mais vulnerável a todas essas propostas aí que acabam não tendo evidência, e valeria a pena a divulgação de todos esses pontos aí que tu bem colocaste, que são baseados em evidência científica, né? Então acho que a gente tem que trabalhar mais ainda com a educação, e talvez a minha visão de antecipar essa intensificação de cuidados, eu acho que seria um ponto bem importante, né? Eu tenho um número meio, assim, mágico, que é 10 anos, na realidade todo mundo deveria se cuidar sempre, né? Mas essas alterações da composição corporal, esse cuidado, né, com a redistribuição de adiposidade, com a perda de massa magra, isso aí deveria ser mais antecipado, né? Então, acho que trabalhar essas informações de uma maneira mais precoce, eu acho que seria bem efetivo. Talvez a gente consiga, o nosso grupo aí, contribuir bastante com essas informações. O Cris também tem se dedicado bastante a essa parte de talvez criar um e-book, né? Um e-book para essa que fase. tem aula pronta, que nem a gente fez com Bomba Tô Fora, de várias... Óbvio que já tem muito material, mas eu acho que essas tuas orientações, elas estão bem focadas. Eu talvez, que até na Hawks a gente tem essa expertise aí da mudança da composição corporal, né? E aí fazer um paralelo depois com o exercício, com o nosso time aí da educação física, e com a nutrição, e até, por que não, a reposição hormonal bem orientada, assim, né, como dicas educativas. É óbvio que ninguém vai querer fazer um e-book de prescrição, né, mas a orientar para o que pode ser feito e para o que não deve ser feito. A gente podia se cotizar e fazer isso aí, eu acho que é bem legal. Talvez até eu consiga uma parceria. Eu estava até, enquanto estava assistindo a aula, conversando com a presidente da Febrasgo, aí, que a gente está com várias ações, né? Eu acho que um material assim, bem feito, com a nossa credibilidade, talvez a gente conseguisse o aval da Febrasgo, né? Fazer um material junto, aí, trabalhando estilo de vida. Vocês topam isso aí? Cristo podia puxar a turma aí para fazer isso. Topado, pô, vamos nessa. Beleza. O Marcos também, a Adri vou também, precisar a Fer. sair porque eu vou ser expulso daqui. Agora estou falando alto em outra sala aqui. Tchau, fiquem bem aí. Daqui a pouco Obrigada, Clayton. Até mais. Tchau, até mais. Obrigada, Isso tchau, tem tchau. uma residente nova, a Raíssa, né? Ex-residente, que ela quer talvez fazer algum trabalho de pós-graduação. Tu recepciona ela aí, daqui a pouco eu chego. Certo? Tchau, obrigado. Obrigada. Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Eu vi que várias pessoas colocaram que são parceiras para o nosso
do nosso e-book. Ótimo. Aqui a